Continuamos a pensar sobre a cruz. E hoje eu quero ainda ter como tema central a cruz. E nós falamos já ao longo de 2 domingos sobre a centralidade da cruz. Mas hoje eu quero falar sobre vivendo sob a cruz de Cristo. No domingo passado, pela manhã, nós falamos que a cruz, ela nos transmite uma mensagem. Os símbolos, eles têm esse poder de nos transmitir uma mensagem. E a mensagem que a cruz nos transmite é uma mensagem doutrinária, porque ela é uma verdade inquestionável, ela é uma verdade basilar, ela é uma verdade fundamental. Então, nós temos na cruz, ou na mensagem que a cruz transmite, uma mensagem doutrinária, uma mensagem fundamental, ou uma verdade fundamental. Mas também, olhando para a cruz e na mensagem que ela transmite, nós entendemos que a morte de Jesus se tornou algo inevitável. Se tornou algo inevitável por alguns motivos. Porque estava registrado nas Escrituras, ao longo, principalmente do Antigo Testamento, pelas profecias, e se há um livro que fala sobre o Messias, e o livro que mais fala sobre o Messias, e alguns estudiosos e alguns teólogos, como o saudoso pastor Isaltino Gomes Filho, ele tem um comentário que vai falar do Evangelho de Isaías, né? E outro dia até eu brinquei e falei, olha, abra sua Bíblia no Evangelho do Antigo Testamento. E a irmã Maria Silene falou, pastor, Evangelho do Antigo Testamento? Eu falei, o livro de Isaías, né? É considerado por alguns estudiosos, alguns teólogos, como o Evangelho de Jesus segundo Isaías, porque fala muito sobre Jesus. Então, está lá registrado que nasceria ali o príncipe da paz, o Elquibor, né? O Todo-Poderoso, e morreria. Então, a morte de Jesus se tornou algo inevitável, não apenas porque estava registrado nas Escrituras, e se a gente pegar lá, desde o livro do Gênesis até os Evangelhos, mas também porque Jesus estava em total sintonia com a vontade do Pai. Disse para os irmãos que não foi Judas quem entregou Jesus para morrer na cruz por 30 moedas de prata. Não foi Pilatos quem entregou Jesus para morrer na cruz, com medo ali da colônia a qual ele era responsável, a se rebelar e ficar ali uma colônia ingovernável. Não foi. Não foram as autoridades judaicas e o povo judeu que entregou Jesus para ser crucificado na cruz por causa da inveja, do ciúme, por tudo o que Jesus denunciava. Quem entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário foi o Pai. E Jesus estava em total sintonia com a vontade do Pai. Mas e hoje? O que eu quero apresentar para vocês? A partir do momento, então, que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a partir do momento que eu e você aceitamos esse sacrifício e começamos, então, a desfrutar das bênçãos desse sacrifício, e são inúmeras, nós passamos a viver sob a cruz de Cristo. E quais são os desdobramentos? Quais são as implicações? Quais são os ensinamentos que podemos extrair para não apenas termos como teoria, não apenas termos como conhecimento,
Não apenas termos como elementos de ordens teológicos ou filosóficos, mas para termos de ordens práticas, ordens de vivência, para afetar o nosso dia a dia, a nossa maneira de ser, de agir e de reagir diante das questões. Quais as implicações de se viver sob a cruz de Cristo? É isso que eu gostaria de apresentar para vocês nessa manhã. Com muito temor, mas com muito tremor do Senhor. Veja lá o livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Por gentileza. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 até o verso 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Olha aí, quem entregou Jesus foi o Pai. Continuo, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Quais as implicações? Quais os desdobramentos de vivermos sob a cruz de Cristo? Fica claro, e não apenas esses versos que nós lemos, esses 9 versos, mas ao longo desse capítulo, que o apóstolo Paulo, quando escreve esses capítulos, ele tem em mente, dentre algumas coisas, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que, por sinal, é a prova mais contundente do amor dele, do amor do Pai por nós. Se há a prova, ou se há uma prova mais contundente do amor do Pai por nós, está aqui, na cruz. Quando o Pai entrega o Filho para morrer na cruz por nós. Aqui está a prova mais contundente. E a primeira implicação, ou primeiro desdobramento de se viver agora nós, que um dia aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que quando começamos a viver sob a cruz de Cristo, nós passamos a fazer parte de uma comunidade de celebração. A comunidade ou povo que está sobre a cruz de Cristo faz parte agora, senhor Abraão,
faz parte agora, irmã Laudelina, de uma comunidade de celebração. Há inúmeros motivos para celebrarmos e celebrarmos todos os dias. Essa celebração que se inicia aqui e jamais há de ter fim. O apóstolo Paulo lista algumas e eu rapidamente vou citá-las aqui. No verso 32, nós podemos então elencar que fomos alcançados pela maravilhosa graça. Falei isso domingo à noite e vou falar sobre graça hoje à noite. Então você já está convidado, já sabe que vai ser dito. Hoje à noite é graça de novo. Então fomos alcançados pela maravilhosa graça. E aí a gente continua. O verso 33 fala que fomos justificados. Porque é Deus quem nos justifica. Agora nós temos o direito. Melhor ainda. Essa palavra é ousadia. Temos a ousadia de nos apresentarmos, Marcelo, diante de Deus. Mas essa ousadia que não vem de nós. Essa ousadia, ou melhor, não diria que ela vem de nós, mas ela só é possível porque Cristo morreu na cruz por nós. E aí, nós que éramos injustos, agora temos a ousadia de nos apresentarmos justificados, ou seja, justos diante de Deus. Por quê? Porque Cristo justo morreu por nós, que éramos injustos. E agora nós, que outrora injustos, somos justificados pela morte de Cristo. Celebração. Alcançados pela maravilhosa graça, justificados por Cristo. Mas continua, não apenas graça, como se não bastasse algo extraordinário. Não apenas justificados, também algo inigualável. Mas também, no verso 34, fomos absolvidos. Porque Paulo vai dizer, quem o condenará? Não há possibilidade. Fomos absolvidos. E ainda no verso 34 diz que aquele que morreu na cruz em meu e em seu lugar, onde ele está agora? Veja aí o texto aí. Exercício rápido aí, hermenêutico, ou de interpretação. Onde ele está? Está à direita e está fazendo o quê? Está acusando a gente? Está intercedendo por mim e por você. Sabe o que ele está fazendo agora? Aquele que morreu na cruz do Calvário, em meu e seu lugar, ele está agora intercedendo por mim e por você. Será que isso não é motivo de celebração? Fomos alcançados pela maravilhosa graça, fomos justificados, fomos absolvidos e temos um intercessor, que é Jesus. Mas continuo no verso 37. Ainda diz que em Cristo e vivendo sob a cruz de Cristo, nos tornamos mais que vencedores. Porque em Cristo nós temos vitória sobre o pecado. Porque em Cristo nós temos vitória sobre o inimigo de nossas almas. Porque em Cristo nós temos vitória sobre a morte eterna. Quando vivemos sob a cruz de Cristo, nós passamos a fazer parte de uma comunidade de celebração. E há vários motivos para celebrarmos todos os dias. Paulo bem sabia disso. E não é por acaso que ele faz referência a isso, à comunidade que estava em Corinto. E fazendo uma relação, uma correlação, melhor dizendo, e tomando as devidas proporções, porque a ceia, de alguma forma, substitui a Páscoa, ele vai falar desse cordeiro pascal que sacrificou para que pudéssemos celebrar. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 5.
verso 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5. Porque aqui, Paulo vai exprimir o senso de jubilosa alegria ao mencionar a mais bem conhecida festa judaica. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso quê? Cordeiro pascal. Ele foi o quê? Sacrificado. Olha o verso 8. Por isso, celebremos o funeral, celebremos a festa, não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Celebremos a festa. Celebremos o Cordeiro Pascal, aquele que foi sacrificado em seu lugar. Não é por acaso que quando João Batista, ao avistar pela primeira vez Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, se eu não me engano é verso 29, ele vai dizer o seguinte: aqui está, eis que aí está o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, ou como Cordeiro Pascal. E por isso que nessa manhã aqui estamos para celebrar. Celebramos a morte que trouxe vida, mas há outros motivos para celebrarmos. Celebramos porque fomos alcançados pela maravilhosa graça. Celebramos porque agora somos justificados. Celebramos porque agora nós temos alguém que intercede por nós. Celebramos porque agora não há nenhuma condenação sobre nós. Celebramos porque temos vitória e obtemos vitória em Cristo sobre o pecado, sobre o inimigo de nossas almas. Que coisa extraordinária, irmãos. Nós fazemos parte de uma comunidade de celebração. E aí, o convite que Jesus nos faz todos os dias é o convite para celebrarmos. E talvez os anjos, os seres angelicais, possam nos ajudar ou possam nos dar uma dica de como celebrarmos. Veja lá Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Apocalipse 5, verso 12. Diz assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o cordeiro. Mas também podemos talvez revisitar algumas narrativas do Antigo Testamento e podemos olhar o povo de Israel saindo do cativeiro babilônico e olharmos lá o Salmo 126, que foi um salmo justamente escrito quando o povo de Israel havia sido liberto do cativeiro. E o povo cantava: grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Por que eles estavam alegres? Porque eles haviam sido libertos do cativeiro. Por que eles estavam celebrando? Porque o Senhor os havia libertado do Império Babilônico. E nós? Por que nós devemos celebrar? Porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado Jesus. Sob a cruz de Cristo, nos tornamos uma comunidade de celebração. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas continuando, queridos, e pensando nas implicações, nos desdobramentos de estar sob a cruz de Cristo, não apenas passamos a fazer parte de uma comunidade de celebração, mas passamos a fazer parte de uma comunidade de autonegação. Quando a gente volta para o texto de Romanos capítulo 8, verso 36, diz lá: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. É um desafio. Celebrar é mais fácil do que a celebração, é mais fácil do que a autonegação. Porque talvez uma das coisas mais difíceis de se viver no cristianismo seja a autonegação. Abrir mão do eu exige maturidade. E aí, irmão Edson, eu lembrei, eu não sei se a Tatiana Moreira e o Jorge, aqui eu entrego logo de cara os alunos que faltam aula, entendeu? Não estavam lá online. O irmão Edson estava lá presencialmente. E os educadores que aqui estão, quando estudam o desenvolvimento cognitivo, e principalmente Jean Piaget, sabem que lá nas fases dele, sensório-motor, pré-operatório, aquelas quase 4 fases, dentre algumas características marcantes na criança, principalmente na segunda fase, é justamente o egocentrismo e a pré-causalidade. Tudo por quê, né? Senhora Abraão, o Daniel deve estar na... Por quê, né? Mas a questão do egocentrismo. Isso faz parte do ser humano. Alguns mais, outros menos. E aí isso precisa ser trabalhado. Isso é explicado tranquilamente. Mas transportando isso para a nossa realidade espiritual, a gente percebe que há adultos que são imaturos. Mas como a gente chega a essa conclusão? Qual é o parâmetro? Há adultos que são imaturos. Sabe por quê? Porque são egocêntricos. Porque uma pessoa egocêntrica, ela só enxerga o mundo dela. As coisas têm que girar e têm que funcionar de acordo com a vontade dela. Ela não consegue, ou ela não quer, ver o mundo do outro, se permitir vivenciar o mundo do outro. Por isso que é tudo o eu e eu. E aí, queridos, quando a gente passa a fazer parte de uma comunidade que está sob a cruz de Cristo, automaticamente a gente tem que buscar a autonegação. E Jesus, ele é muito claro com relação a isso. E aí, meu irmão, minha irmã, com muito temor e tremor, e aí essa avaliação é sua. Talvez você precise reavaliar se você realmente está vivendo sob a cruz de Cristo. Porque Jesus, ele sempre foi muito claro sobre a questão de ser discípulo ou discípula dele. Certa feita, as pessoas queriam segui-lo. E ele colocou alguns pré-requisitos para segui-lo. Pastor, precisava ser rico? Precisava ter dinheiro? Vou apresentar aqui esses pré-requisitos. Veja lá o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35. Por favor.
Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. Diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, olha o que precisa fazer. Negue-se a quem? A si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse o salvará. Agora, vê se uma das coisas extraordinárias das Escrituras, Elaine Brito, é essa intertextualidade. Bíblia explica a Bíblia. Olha o que nós acabamos de ler lá em Romanos 8, 36. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Aí eu leio aqui, Marcos capítulo 8, verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Autonegação. E aí, queridos, olha a ordem aqui. E eu não vou me estender muito, porque já vou dar uma dica aqui, um sermão de 3 pontos, e eu vou trabalhar isso em algum momento, mas a ordem é, primeiro, negar, depois tomar, para aí sim seguir. Só pode seguir quem estiver disposto a tomar, mas antes de tomar, tem que negar. Negar, tomar, para depois seguir. Perceberam? Entenderam? Esse texto é sermão para mais à frente. Todo condenado à crucificação era forçado a levar a cruz, ou pelo menos aquela parte ali horizontal, patíbulo, né? Então era um peso muito grande até o local da execução. Tomar a cruz e seguir a Jesus é colocar-se na posição de um condenado a caminho da execução. Tomar a cruz é um símbolo da morte do eu. Viver sob a cruz de Cristo é entender que eu e você não apenas fazemos parte, ou começamos a fazer parte de uma comunidade da celebração, mas também fazemos parte de uma comunidade da de autonegação. E por último, e não menos importante, quando realmente estamos dispostos a viver sob a cruz de Cristo, nós passamos a fazer parte de uma comunidade de amor sacrificial. Porque no verso 36, o Paulo continua, e ele vai dizer: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí a gente olha para a vida daquele que morreu na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, e Jesus não apenas pregou sobre o amor, ele viveu o amor e ele praticou o amor. Como disse anteriormente, a expressão máxima do amor dele para conosco se deu na cruz. Pregou, viveu e praticou. A cruz nos convida melhor, nos convoca melhor, nos chama melhor, nos atrai a imitarmos a Cristo. A cruz nos atrai, nos chama a imitarmos a Cristo, a pregarmos o que Cristo pregou, a vivermos como Cristo viveu,
a praticarmos o que Cristo praticou. Isso envolve amor sacrificial. Veja lá Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, o penúltimo texto que eu quero ler com os queridos nessa manhã. Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim, Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. E vivam em ódio, em amor, como também Cristo nos... Deu ruim aí, hein? Deu ruim. Por quê? E vivam em amor, como Cristo nos amou. Como Ele nos amou? Se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amor sacrificial. Amor que se entrega pelo outro. Mas não apenas se entrega, amor que se sacrifica pelo outro. Último texto. 1 de João, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. 1 João, capítulo 3. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós. Você tem coragem de ler isso aqui? E devemos dar a vida, devemos dar, não é tirar a vida dos nossos irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Viver sob a cruz de Cristo implica em fazer parte de uma comunidade de amor sacrificial. Esse amor que se expressa pregando, vivendo, e é claro, eu vou ser redundante aqui, né? Se é vivendo, é claro, praticando. Sabe o que eu percebo? Que esse amor se expressa através do sacrifício pelo outro. E aí eu coloquei aqui no meu esboço em letras garrafais, assim, bem grande, para não esquecer de falar para vocês, porque foi o que me veio à mente. Diante de tudo que a gente está vivendo, sacrifício pelo outro não é querer sacrificar o outro. E há várias formas de sacrificar o outro. Até literalmente. Viver sob a cruz de Cristo é sacrifício pelo outro. Não é querer sacrificar o outro. As implicações de se viver sob a cruz de Cristo faz com que venhamos a participar de uma comunidade de amor sacrificial. A comunidade cristã é uma comunidade da cruz. Sabe por quê? Ela foi trazida à existência pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, em meu e seu lugar.
Se nós estamos aqui hoje como comunidade de fé, denominada cristã, ela só existe porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz, em meu e em seu lugar. Nenhuma outra pessoa teria condições de morrer na cruz para que surgisse uma comunidade de fé como a Igreja de Jesus. Por isso, valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, lembre-se que você faz parte de uma comunidade de celebração, de uma comunidade de autonegação, que é um desafio diário. Negar o nosso eu. Às vezes, aquela criança egocêntrica, ela quer aparecer e quer agir, e quer reagir diante das situações. E aí a gente diz, não, a gente vai crescer e vai amadurecer. E aí a gente vai entender que faz parte de uma comunidade de amor sacrificial, que, se preciso for, vai morrer pelo outro, não vai querer matar o outro. Que o nosso bom Deus nos ajude a cada dia vivermos sob a cruz de Cristo.